Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Silva Comaneiro de Oliveira. Sou professor de Física e Matemática. No caso, eu tenho bacharelado em Matemática Aplicada e bacharelado em Física. Tenho mestre em Modelagem Computacional. Estou fazendo meu mestrado aqui na USP na área de Física de Partículas. Tenho propósito como seguir o meio acadêmico, no caso, né? E venho hoje apresentar a aula de Matemática Computacional e Simulação por IA. Estou aqui na USP, né, numa das salas, que é quase difícil de achar. Agora tem um minuto de silêncio. Então, bora lá apresentar a nossa aula de hoje, né? Vamos apresentar bases algébricas, cálculo e estatísticas. Bom, o objetivo da nossa disciplina é fazer o aluno mergulhar na álgebra linear, cálculo e estatística, com conhecimentos básicos para que ele tenha ferramentas computacionais para problemas e soluções de simulações. No caso, as ferramentas do objetivo é a utilização do software MATLAB e R. Aqui a gente só vai utilizar o MATLAB, tá bem? Bom, para a resolução de equações diferenciais e otimização de sistemas, né? E a previsão de dados com base em dados reais. A meta é construir uma fundação sólida em matemática, né, para o aluno, para aprendizado de máquina, machine learning e a utilização para fazer a implementação de inteligência artificial. Bom, a base geral da inteligência artificial, a ideia, assim, a representação, né, é uma representação de dados de um espaço vetorial. Imagine que você tem uma quantidade de dados, você tem que selecionar eles, caracterizá-los, e essa caracterização ela sempre vai dar um vetor. Então, a observação é sempre descrita por um vetor de caracteres, ou seja, the free routes, permitindo que o algoritmo sempre utilize operações matriciais para otimizá-las. A matriz de design, por exemplo, ela é uma ferramenta que a gente tem N exemplos e N características, onde a gente organiza ele em uma matriz de dados. Por exemplo, uma matriz X que pertencente ao nosso espaço R por N, né? Onde cada linha a gente tem a nossa amostra e cada coluna representa a nossa característica. Dessa maneira, a gente tem uma matriz aí, né? Para uma matriz de regressão linear, a gente vai ter sempre esse formato, né? Uma regressão linear simples. O nosso θ1 e θ0 e θ1, a gente vai ter a nossa vetor coluna de direção, né? Cada linha da nossa matriz corresponde a um vetor de um espaço vetorial, ou seja, xi, ou seja, de 1 para xi, onde i e m, onde esse i é a quantidade de vezes que a gente vai rodar, ou seja, quantidade de passos que é para dar. Onde a gente, nosso vetor de parâmetro, θ0 e θ1 aqui de duas dimensões, né? A gente vai ter o nosso direcionamento. Em prática geral, imagine que a gente tem uma matriz e a gente tem uma matriz B. Se a gente tiver diferente tipo de dados, a multiplicação de matriz, a gente vai ter uma outra matriz. Então, em geral, a inteligência artificial ela é sempre dada por essa característica. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ó. Ou seja, a construção que a gente vai ter de uma matriz pegada de outra, a gente tem uma matriz C, e essa matriz C vai corresponder às duas características de uma que a gente tem nossos dados, para os dados B, o dado A e o dado B, e a gente tem a nossa transformação, ou seja, pela matriz C. Em geral, é a nossa matriz X, como ali mostrado na nossa apresentação, né? Visto isso, então, a gente tem nosso produto interno, que corresponde a sempre com a nosso vetor coluna, o xi, que é sempre a base que a gente tem nosso vetor do nosso espaço vetorial, que é transposto. Pense, transposto é essa matriz aqui deitada, certo? Vezes essa outra matriz aqui, porque seria o nosso produto interno, que é o θ0 vezes o 1 e o xi vezes o θ1. Que corresponde a esse valor, que ele corresponde ao tamanho, ou seja, o módulo. Em geral, a implementação dos nossos dados ela vai caracterizar por isso, né? A gente vai ter uma lista de X de dados, 3.1, 3.0, 4.1, 5.8, e M é o comprimento que a gente vai ter, porque ele vai dizer o quanto no tamanho vai ser na nossa matriz. Então, esse é o valor, né? Temos que a nossa matriz, então, gerada vai ser N de nodes, né? O M vezes 1 e nosso N de dados.
a gente vai gerar nossa matriz. Se fosse uma multiplicação de matriz, seria o x vezes a outra, né, o espaço e dimensão característica. Aqui fosse m por n, então na outra seria n por m. Mas em geral, quero que o aluno guarde multiplicação de matrizes. Você não pode fazer, por exemplo, uma matriz A vezes B é igual a B vezes A, pois em geral a dimensão de uma matriz ela não necessariamente precisa ser igual a da do B. Se for n, por exemplo, as duas A e B, então sim, a ordem não importa. A gente fala que ela é comutativa, né? Uma linguagem matemática. E o nosso y por diante, que é o nosso módulo, né? Que é o nosso produto interno, que é o matriz x vezes o θ, que é a direção que a gente dá na implementação para graficar os valores que a gente tem no nosso y. Bom, outro passo importante para o aluno entender de inteligência artificial são dois tipos de funções, né? Ou de métodos. Temos a equação normal e a parte do gradiente. Eu vou dar os benefícios e os malefícios de um para o outro, né? Bom, começando pela equação normal, a gente tem que, como a gente pode ver, esse j aqui, a derivada dele, vai ser correspondente a esse aqui. Mais à frente eu vou explicar em detalhes. Dito isso, veja que esse y, o nosso x, t em matriz x de transposto, vezes x e vezes θ, menos o y de x, fica igual a isso. É só passar esse menos y para o outro lado e a gente vai ter a nossa equaçãozinha aqui descrita. Isolando o nosso θ, ou seja, multiplicando pela inversa, menos 1 aqui desse lado e do outro, a gente fica com esse carinha, que é a chamada equação normal, né? Ou seja, perceba que a gente isolando ela, a gente vai ter a vantagem dela é que a gente não precisa de parâmetros, né, já conhecidos, como alfa, que é o nível de aprendizado, né? E a desvantagem dela é que computacionalmente é muito difícil, porque aqui, se nós contarmos, temos duas matrizes, para encontrarmos precisamos dela, a transposta ao x, a sua inversa, que às vezes é muito difícil computacionalmente, dependendo do tamanho da matriz, e o nosso x de t. Então, se a gente tiver uma matriz, por exemplo, com n em 10.000, é extremamente lento isso. E geralmente é isso, porque nossos dados, em geral, eles sempre são acima de 10.000 para 20.000, assim, em geral. É difícil pensar um sistema que seja pequeno. Então, a ordem de grandeza, ou seja, esse Ozinho é 10 elevado à terceira. Se aqui for 10.000, então logo aqui seria em torno de quase 1 milhão. E por isso, nesse caso, muitas vezes o gradiente descendente ele é preferível para se utilizar inteligências artificiais, né? Que a gente consiga maximizar e procurar o efeito, né? Bom, para problemas e soluções analíticas, a gente, em geral, né, que a gente sempre busca são soluções exatas, mas utilizando métodos numéricos, pois a priori se considera que não existe uma solução analítica perfeita, então se usa o método numérico. E nesse passo a mesma coisa, né? A gente vai ter nosso y de entrada, aqui temos a implementação do nosso código, né? Nosso x.1, 6.2, 8 e 11, né? E nosso θ analítico. Então a gente vai ter o nosso x vezes o nosso θ e vezes o y de dados, de entradas, que foi dado aqui. Bom, usando métodos matriciais, né, como CALCEVS e QRQ, a gente consegue fazer a implementação, né? E aqui é a graficação, o display para poder o nosso θ analítico. Bom, vamos entrar então na parte do nosso que a gente fala que é o gradiente, né, e as derivadas parciais. Bom, as derivadas parciais, em grande parte, eu gosto sempre de mencionar elas porque é difícil de encontrar engenheiros que tenham estudado geometria diferencial. Nesse aspecto, é muito importante que o aluno ele tentar entender questões da própria geometria diferencial, como derivado de uma superfície, parametrizações e assim em diante. O gradiente é nada mais do que isso, né? Imaginamos que a gente precisa ter uma função onde ela corresponde aos nossos erros. A gente saber a direção onde ela aumenta e ela diminui. As derivadas parciais, elas não dão isso. A taxa de variação de uma função onde o valor aumenta e diminui. Então, o gradiente é definido como isso. Então, seria que a derivada parcial em θ1, 0, θ1 e é o θn correspondente, onde cada componente
mede a taxa de variação da função custo, que é dada por esse Jzinho. Mais à frente eu vou explicar a forma matricial, como ela é sempre representada, tá bem? Bom, aqui se a gente considerar a superfície de erro como J de θ1 e θ2, ela é caracterizada por isso. Então, se a gente analisasse um exemplo aqui feito, aqui ó. Aqui você perceba que nós temos que duas superfícies, essa área em laranja, vocês percebem que os vetores atingem o máximo e o mínimo. Aqui a gente tem um fluxo, que ele é o fluxo do gradiente. Vocês percebem que as regiões de máximo, elas estão sempre migrando para uma região de mínimo, que é o G azul. Então, é esse que é a função gradiente. Se a gente fizer a derivada parcial dessa função de erro aqui, seria correspondente à parametrização T, de cada componente, a gente vai achar os valores mínimos, ou seja, os valores de erro, que são esses mínimos aqui. Aqui seria, por exemplo, esse menos azulzinho, o mínimo local, e aqui seria o nosso mínimo global, ou seja, o menor valor dentre eles. Vocês podem ver que é uma região mais escura. Bom, se a gente analisarmos outro, por exemplo, exemplo feito, que é esse daqui, aqui vocês percebam que uma região em 3D, a gente tem o nosso máximo, né? E você vê que o fluxo do gradiente, ou seja, onde as derivadas parciais, elas estão migrando para o nosso mínimo. Em geral, como já mencionado, é muito importante, às vezes, o aluno procurando geometria diferencial, ela está correspondente ao nosso vetor normal. Mas preste atenção atentamente que você vai ver que essa superfície aqui descendo, por exemplo, a direção que essas taxas de variação estão dando, elas estão paralelas à superfície. Então, o normal, no caso, seria derivada por causa do produto que a gente acaba mencionando, ou seja, aqui é a cor, né? O quanto mais o valor da taxa de variação para cada um. Se a cor mais clara é a taxa máxima, quanto mais a verde é uma taxa média, que seria próximo do zero, e a mínima é o azul escuro, onde a gente vê o fluxo sempre migrando para o menor erro. E é esse que é o objetivo do vetor gradiente, é buscar o menor erro possível nessas taxas de função de erro, que é a nossa superfície. Então, se a gente pensar numa superfície que a gente tem a correspondente aos valores, que é onde vai ter o menor erro possível, ou seja, os valores dele nessa superfície, e a gente quer uma função que busque o valor menor erro possível, representado pela superfície, o gradiente é nosso cara. Se nós seguirmos assim, a gente tem o nosso J1, J de θ0 e J de θ1. Bom, considerando assim que nosso J é uma função de erro de θ0 a θ1, e o gradiente dela é da direção oposta, ou seja, onde devemos caminhar. Aqui o K1 e o K mais 1 e o K, perdão, eles dão um número de interações que a gente vai ter no nosso código, né, que é mais à frente na implementação. O alfa é o único calcanhar de Aquiles, né? A gente precisa a priori ter ele para conseguir uma taxa de implementar de aprendizado, né? Por exemplo, se eu quiser um aprendizado que seja, se fosse uma taxa alta aqui, então esse valor ia ficar mais negativo, então por sua vez a gente ia ter. Se for uma taxa pequena, ele ia depender exclusivamente desse valor, se ele fosse positivo ou negativo, né? Ou se for uma alfa maior que zero, menor que zero. Bom, o nosso J, só voltando, acelerando os passos aqui, é o gradiente descendente, ou seja, o nosso J, θ, ele vai ser descrito isso, a nossa matriz X, o θ e menos Y, ao módulo dele, o nosso M aqui pelo peso. Se a gente derivar parcialmente de forma analítica, assim, ó, de J de θ, a gente vai ter a derivada, esse carinha passa para frente por causa do elevado ao quadrado, derivada de 2, e deriva só ele aqui, só que ele fica T transposto, certo? Como aqui no resultado. E esse outro carinha se cancela com esses dois, ficando só com esse outro resultado. Então, esse aqui é a nossa função gradiente, ou seja, o que a gente fala da direção da magnitude do erro. Implementando isso, como já mostraram que a gente já fez a nossa matriz de design transposta, só escrever ela, né?
e o nosso x de θ menos y. Então, a gente consegue, numa regressão linear, a função custo, ou seja, que seria o número de interações, e fazer o mesmo com ela. Na implementação do nosso código, a gente vai ter o nosso y-predict, ou seja, que vai ser dada pela nossa matriz x por de θ, já feita anteriormente, e o gradiente vai ser essa relação aqui, né? O nosso alfa 1, o nosso alfa dado, e aqui vai ser o θ novo, né? Θ velho, perdão, para o nosso θ novo. Aqui, como aqui visto, né? Nosso alfa, aqui seria θ, e aqui θ novamente, onde o θ atual é o que foi do primeiro passo, por exemplo, foi feito o valor 0.1, primeiro θ, aí põe alfa menos 0.1 na lista, passa para o próximo, θ para o 0.2, próximo passo, e assim vai. E aqui estaria a implementação, né, para o gradiente descendente, né, o nosso alfa 0.1, para 100 interações usando a função for, e o nosso comprimento para o de y de dados, né, que foi dado lá nas primeiros slides. Bom, fazendo isso, né, fazendo o erro da predição, que eu vou mais a parte estatística que eu vou explicar mais à frente, e nossa função gradiente, né, que aqui é apresentada, nosso θ1 menos θ2. Bom, é importante também mencionar a parte estatística, como é pouco abordada, mas eu acho que é uma das partes mais fundamentais que tem. Dito isso, porque não existe sistema físico determinístico perfeito, certo? Nunca vai existir um sistema perfeito determinístico, em parte, né? Isso já é, como físico, eu posso dizer com prioridade. É importante mencionar que os alunos aprendem as equações como força igual massa vezes aceleração, as equações de eletromagnetismo, mas, no entanto, nenhuma delas a gente vê podemos dizer assim, elas convergem muito bem, elas têm uma convergência muito boa, mas não significa que elas estejam 100% corretas, porque não existe um sistema 100% ideal para aquela solução. Aquele sistema funciona para aquelas equações funcionam para aquilo, mas se muda um pouco, a natureza é completamente diferente. Então é nesse aspecto que a gente olha, ou seja, se a gente modelar qualquer sistema físico, a gente tem que considerar as incertezas e as flutuações físicas. E o que se utiliza é a distribuição de probabilidades. Se a gente teve uma amostra, a nossa amostra, por exemplo, com 10 mil ou 100 mil, a nossa amostra vai ter um nível de incerteza. Esse nível de incerteza é sempre dado pelo nosso chamado ruído, que é descrito aqui. A gente vai ter o nosso valor real e o valor medido, mais um pequenozinho que a gente fala de desvio padrão, ou um ruído em si, né? Esse epsilon aqui é a nossa distribuição normal. Por via de regra, é sempre uma distribuição normal. Fato porque o chamado teorema do valor médio nos garante que qualquer amostra acima de 1000 para 10 mil, valores muito grandes, a gente vai cair numa distribuição normal. Então, nos garante esse teorema que a gente vai ter sempre uma distribuição normal para valores com n igual a grande. E isso que está aqui, né? Se a gente considera a nossa média igual a zero e desvio padrão 1.5, a gente vai ter o ruído, média e desvio padrão. E aqui tem o histograma. Bom, um exemplo prático para que seja colocado, né? Aqui tem um cálculo do erro. A gente vê que y de 10 mais 2.5. Uma outra coisa importante, vamos voltar aqui. Outra coisa importante também ser mencionada é pouco se falado sempre na parte da estatística é sobre o teorema de Bayes, né? Eu não consigo imaginar hoje a IA sem utilização do teorema de Bayes. Por quê? E o que é o teorema de Bayes? Bom, o teorema de Bayes é praticamente um meio da gente conseguir utilizar a probabilidade condicionada a um certo evento e garantir que a gente vai ter uma resposta. Por exemplo, eu moro em São Paulo, então eu sempre levo um guarda-chuva. Então, qual é a condição? Probabilidade de um dia chover e não trazer guarda-chuva. Então, é uma probabilidade, ou seja, eu tenho controle de levar guarda-chuva, mas não tenho controle sobre a chuva. No entanto, ou seja, eu posso condicionar meu evento para conseguir calcular a chance de uma desses eventos, ou seja,
não trazer guarda-chuva num dia de chuva, sabendo. E essa ferramenta é poderosíssima no Machine Learning, porque hoje em dia não tem como a gente não dizer que valores, por exemplo, estatísticos daria para ser calculados, né? Ou de aprendizado de máquina, né? Bom, um exemplo prático, fiquem só por curiosidade, né? Naquela parte. Um exemplo prático que a gente pode ver aqui é nosso Y, aqui nosso Hzinho, que a gente já tinha visto lá, o valor de previsão. Temos como nossa função do modelo simples y de primeira ordem. Os dados seriam y, o x igual a 2, y igual a 14, só substituindo, né, nessa equação de primeira ordem, e tendo o valor 15, perdão. Aqui nosso ruído, a gente tem a y menos y final, que é 15 menos 14, dado aqui, dá 1, que é o nosso resíduo, e o erro quadrático elevado ele ao quadrado. Aqui temos a implementação do código, né? Lista de 12 a 20, de 2 a 5. Aí são, aqui no caso, seria o nosso conjunto, né? Podemos assim afirmar, conjunto de valores de y, conjunto de valores de x, que é dado na nossa matriz, nosso vetor, perdão, e nosso vetor θ, que dá a direção. Aqui a gente monta a nossa matriz para os dois, matriz x, e o resíduo é a previsão, né? Do valor da previsão, que é encontrado aqui, menos o valor do y, que é aqui. E a nossa função de erro, que é dado por essa jzinho. Aqui fica um exemplo para que o aluno possa montar, né, a diferença entre uma equação normal e o modelo interativo do gradiente descendente. Ou seja, a gente tem o θ normal, y inverso para x' e o y dos dados, o vetor do gradiente, né, de 1 para 1000, de 1000 interações, e aqui o display, né, para conseguir ser colocado. Bom, então ficamos com esse tópico, né? Qual escolher, qual conclusão, né? Para um engenheiro de A, qual ferramentas? Vai depender da opção que ele vai estar e o problema que ele vai encontrar, né? Bom, a gente tem um gradiente descendente, precisamos de um parâmetro alfa, como aqui mostrado. Para a equação normal não precisamos de nenhum, né? Isso é o lado da vantagem dele. Por a priori, você precisa ter esse alfa, né? Ou ter uma aproximação. O nível de complexidade de um para o outro, bom, da equação normal, ele precisa de um nível de interações muito maiores, então um Big Data vai ter que demorar muito mais, ou seja, para rodar, enquanto o outro, esse kn quadrado, a gente vai ter um nível que funciona bem, ou seja, mesmo que for com uma implementação grande, a gente sabe que tem uma aproximação boa, né? De um lado a gente vai ter uma visualização, né, que a gente permite um nível de convergência, fatos dev que o gradiente a gente tem uma derivada e por utilizando o teorema do cálculo da forma de Taylor, né, sabemos que se fizer uma derivada de ordem segunda ela for menor, a derivada de ordem terceira for menor ainda, então a gente vai ter uma convergência excelente, ou seja, aquele sistema analítico ele converge, ele funciona. Já a equação normal, a gente pode considerar que é uma caixa preta, sempre que a gente vai estar atuando. Então, o ganho entre o gradiente descendente é muito benéfico. Bom, na teoria prática, né, o que seria melhor para a construção? De um lado, a gente tem a simulação de dados, que eu acho que esse é o essencial para o aluno, para ele conseguir, porque existe o sistema ideal, existe o sistema físico, existe o sistema, que é o sistema real, e existe o sistema teórico. O teórico tem que ser mais próximo do real, não do ideal, certo? Então, a construção que separa a diferenciação de um menino, ou melhor, de um rapaz que ele está conseguindo fazer um problema, é visualização como o problema teórico se aproxima do real. Exemplos como, por exemplo, seja para maximizar a questão dos ônibus para redução de gasolina, por exemplo, o custo-benefício para que sejam utilizados, para que estejam melhores. Ou, por exemplo, também a construção de modelos, né? Eu gostaria muito de trabalhar com bibliotecas prontas, ou seja, ele construa as bibliotecas dele, sabe, o que estão escritos dentro dos códigos, para que ele possa ter uma melhor compreensão. E a plotação e otimização acontecendo em tempo real, ou seja,
é dado um problema na mesa desse rapaz, ele conseguir visualização e também implementação desses códigos em tempo real, ou seja, para que ele possa sempre estar entregando algo benéfico. Bom, por isso, tudo mais, né? Eu acho que já todas as informações, né, foram dadas. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde, né?